Fala galera, Império Remista na área, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aí desse pós-jogo do Clube do Remo hoje, com a vitória de 1-0 diante do Curitiba. E que jogo foi esse, hein, gente? Pelo amor de Deus. Importante de tudo é que o Remo conseguiu, na raça, no suor, no sofrimento, a vitória por 1-0. Remo no G4. Vamos falar um pouco da tabela, mas antes de começar, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, para que a gente possa aí bater aquele papo, aquela resenha, sem passar pano para nada, e vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, né? Mas antes, vamos falar aí da tabela. Com a vitória de hoje, o Clube do Remo chega no G4, tá? Aí com 8 pontos, e a tabela fica em primeiro Atlético Paranaense com 9 pontos, segundo o América Mineiro com 9, terceiro o CRB com 9 pontos, Clube do Remo em quarto lugar com 8 pontos, e em quinto lugar o Avaí também com 8 pontos, tá? A rodada, na realidade, que começou no sábado com os seguintes jogos, tá? Operário 0, Paysandu 0, Vila Nova 2, Botafogo de São Paulo 0, Chapecoense 1, Atlético 0, Atlético Paranaense 2, CRB 0, América Mineiro 1, Goiás 0. Hoje, Amazonas perdeu de 2-0 para o Avaí, o Criciúma empatou de 1-1 com o Novo Horizontino, jogo esse em São Paulo. Agora há pouco, Clube do Remo 1, Curitiba 0, e amanhã, às 19h30, teremos aí 2 jogos para poder encerrar a rodada, esta quarta rodada, com Atlético Goianiense e Cuiabá, e às 20 horas, Volta Redonda e Ferroviária, não é? Clube do Remo volta a campo na sexta-feira, jogo em Criciúma às 19 horas, jogo que vai ser transmitido aí pela ESPN, e espero que o Remo faça uma partida totalmente diferente do que fez hoje, né? Para falar um pouco do jogo de hoje, desse pós-jogo, como já falamos aí, foi um jogo muito sofrido, mas o que valeu, no final das contas, foi a vitória do Clube do Remo, né? Já foi até uma surpresa que eu, sinceramente, não entendi a escolha, a opção ali do nosso treinador, do Daniel Paulista, pela escolha do Dodô de começar jogando. Gente, eu já falei do Dodô, tá? Não tem condições, pelo amor de Deus. Não tem condições. A gente fala muito que treino é treino e jogo é jogo. Mais uma vez eu vou falar, e ficou claro hoje, o Dodô não corre, não marca, não faz falta, nem marcando, fazendo falta, e nem dentro do jogo, porque é -1, não cria jogada e não finaliza. O técnico reconheceu ali o erro dele na escalação e tirou o Dodô com 35 minutos de jogo, né? Mas vamos ao jogo. O Clube do Remo entrou muito mal na partida, não vou chamar de desligado, né? Mas um meio de campo que não se encontrava, e como eu falei no vídeo passado, a zaga do Remo está consolidada, ali a defesa desde o goleiro, os laterais e a zaga, né? Mas o meio de campo não se encontrou, né? O Luan Martins ali correndo, marcando só, e automaticamente sobrecarrega. Um Jaderson que, pelo amor de Deus, muito salto alto, pega, domina no peito, pega a bola, goleiro, pega a bola, zagueiro, pega a bola, lado. Cara, é incapaz de pegar a bola, virar de frente, entendeu? E tentar fazer uma jogada, fazer um lançamento, chutar gol. Cara, sinceramente não dá para entender o baixo rendimento do Jaderson, porque é um cara que tem 23 ou 24 anos, no auge da forma física, e o cara não rende, não tá rendendo. Não é? Já falamos do Dodô aqui, não vamos mais nem perder o tempo falando sobre o Dodô. Automaticamente o meio de campo não fluindo, não funcionando, automaticamente essa bola não chega no ataque, e o ataque do Remo passa a ser totalmente nulo, porque aí os laterais não jogam. O Janderson vinha até tentar buscar a bola, né, mas o Pedro Castro fica totalmente nulo. Lá na frente o Viseu também, não vou perder meu tempo mais falando do Viseu aqui, mas o Remo literalmente chamou o Curitiba para cima, né? Curitiba, beleza, tem um bom time, não vou dizer que é um time maravilhoso, tinha ali seus desfalques, mas pelo amor de Deus, o Remo chamou literalmente o Curitiba. Esse papo de que e o jogo do Remo é um jogo mais reativo, de dar bola para o adversário, história. O Remo não pode se permitir jogar dentro de casa e jogar da forma que jogou hoje.
sem passar pano aqui, ótimo, 3 pontos, ganhamos, Remo invicto, no G4, campanha excelente. Mas, para aquele cara que é sensato, para falar sobre o jogo de hoje, o Remo não mereceu a vitória. Teve muita garra, teve muita entrega, ainda falta muito de alguns jogadores que a gente espera. Não vou contar com o Dodô, porque o Dodô, para mim, na próxima janela, já tinha que ser dispensado, porque nem para o banco de reserva ele serve. Imagine como titular, porque já não tinha entrado bem no jogo contra o Botafogo. Já não vinha fazendo um bom campeonato paraense. Às vezes o técnico, ele pede para perder o jogo em casa. Né? Como dizem aí, os deuses do futebol foram bons com a gente hoje, porque no primeiro tempo o Remo não jogou. Mais uma vez encontramos um gol no final do primeiro tempo. Porque o Marcelo Rangel fez defesas, fez milagres, fez o que tinha que ser feito hoje. Hoje não era o dia do Remo levar o gol. Mas futebol propriamente jogado, o Remo não mereceu. Não é? Viramos o segundo tempo, pelo menos não viemos desligado. O Remo no segundo tempo tomou outro vareio de bola do Curitiba. O tempo todo se defendendo. O Viseu é -1 na frente. Ah, mas o Ítalo é ruim. Beleza. O Ítalo é ruim? Coloca outro cara, então. Coloca outro cara. Tenta, sei lá, faz alguma coisa, meu irmão. O que a gente não pode se permitir é ficar com o Viseu até 35 minutos do segundo tempo. Perdendo gol. Não é? Correndo para um lado e para o outro. Parece uma barata tonta. Cara, -1. Vou falar outro cara aqui que, no meu ponto de vista, foi uma mexida errada do técnico. Madison, um cara totalmente sem ritmo. Entrou, ficou olhando, não marcou, não correu, não agregou, não somou em nada. Entendeu? Então, eu acho que, assim, beleza, tirou o Dodô, colocou o Pavani, o time começou a colocar um pouco mais da bola no chão. No segundo tempo, ali, aquela mexida, de repente, era o Pedro Castro. Ah, mas o Pedro Castro não é primeiro volante. Meu irmão, dá um jeito. Dá um jeito. O que não pode é colocar um jogador, nem vou falar que é culpa do cara, colocar um cara num fogo daquele, num jogo corrido, um cara que está aí há praticamente 15 dias que chegou em Belém e não jogou? E entrar numa fogueira dessa daí? Não é hora de inventar. Não é hora. O nosso técnico tem que entender que tem horas que não dá para inventar, tem que fazer o básico. O Remo hoje teve muita sorte de não perder o jogo, porque, sinceramente, gente, o Remo encontrou o gol, não se encontrou em campo, as mudanças ali que o técnico fez só foi para fazer, chamar o time do Curitiba para cima. E futebol não é isso. O Remo, ele pediu para sofrer hoje. Pediu para sofrer. Vai ter vezes que a sorte não vai estar do nosso lado. Não é? Então ali, a segunda mexida foi entrar o Madison, foi entrar o outro Pedro, né? Acho que é Pedro Costa, deixa eu só confirmar aqui. É tanto do Pedro no time do Remo que até confunde a gente. Pedro Costa, que é um lateral que entrou bem. O jogo estava corrido ali, o Marcelinho cansou, né? Entrou bem, deu conta do recado ali, fez uma boa cobertura ali do lado direito do Remo, deu suporte para a zaga. É um jogador rápido, tá? Espero que seja uma sombra para o Marcelinho aí, que também não fez uma má partida hoje. Entrou a Dailton, que a gente não pode cobrar muito, porque o time do Remo não trocava 2, 3 passes no meio de campo, era só chutão. Até mesmo na saída, é isso que eu falo, gente. Tem que ter um cara para ter uma voz ativa, porque o Marcelo Rangel pegava a bola e pá, chutão. A bola ia lá na zaga, batia e voltava. Você entendeu? Então o Remo tem que ter uma postura totalmente diferente, uma postura de imposição jogando em casa, entendeu? Sabe, os jogadores falando ali, e Daniel, pelo amor de Deus, não pode cometer o mesmo erro que você fez hoje, irmão. Não inventa, pelo amor de Deus, não inventa, faz o básico, esquece esse Dodô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? A parte boa da coisa é que você não tem medo de substituir, não é? Tirou ele, graças a Deus, com 35 minutos de jogo, porque senão o Remo não ia aguentar. Então a gente já falou que entrou o Pavani, entrou o Madison, entrou o Pedro Costa, entrou a Dailton, e já no final ali do jogo entrou o Pedro Castro. Então assim, ó, resumo disso tudo. Mais uma vez, vitória, ótimo pra gente. Remo tá no G4, uma puta de uma campanha, surpreendendo muitas pessoas. A mim não surpreende. Como vocês sabem, eu só torço pro clube do Remo, o único clube no mundo que eu torço, e eu tenho que acreditar e confiar no meu time, porque o Remo não tem um elenco ruim.
Mas falando propriamente do que o Remo apresentou hoje, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Como eu falei no vídeo mais cedo, o Remo não pode depender somente de um jogador. Ah, mas o Caio Vinícius faz muita falta. Faz falta. Mas e quando o cara estiver indisponível, como é que vai fazer? Você entendeu? Então, assim, o Remo, mais uma vez, o Remo teve muita sorte hoje, não jogou nada, uma partida terrível, tenebrosa. E, como a gente sempre faz aqui, um raio-x aqui, uma análise sobre cada jogador, para a gente poder avaliar como foi o desempenho hoje. Então, Marcelo Rangel, pela partida que fez, eu vou dar uma nota 9, né? Não fez tanta lambança hoje, quando foi preciso, estava lá, presente, é assim que um goleiro seguro tem que ser. Marcelinho, cara que tentou participar do jogo, mas infelizmente quando o meio de campo não trabalha da forma que tem que trabalhar, os laterais acabam não aparecendo tanto, tá? Então eu vou dar nota 7 para o Marcelinho, porque também não comprometeu e sempre que foi necessário fez a cobertura da zaga ali. Klaus, não comprometeu hoje, mas é um cara que sinceramente é muito inseguro, às vezes tem que jogar mais sério, entendeu? Dá o chutão dele ali, mas também não comprometeu, vou dar nota 6. Reinaldo, eu vou dar nota 10. De novo, é um cara que vem me surpreendendo, é o melhor jogador do Clube do Remo, foi o melhor jogador do Clube do Remo hoje. É um cara que vem crescendo muito de evolução aí, e uma grata surpresa, tá? Lateral esquerdo, Alan Rodrigues, partida fraquíssima tecnicamente, não fez a dobradinha ali com o Pedro Rocha, você entendeu? Então, nota 3 para ele aí, a gente precisa de um lateral esquerdo urgente, inclusive levou o terceiro cartão amarelo hoje, está fora do jogo de sexta-feira contra o Criciúma, e a gente vai ter Sávio, entendeu? Que não tem condições também, mas é o que nós temos hoje, pelo menos até a próxima janela, a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Nota 5 aí para o Luan Martins, mais uma vez errou muitos passes, entendeu? Estava muito sobrecarregado no meio, não comprometeu durante o tempo que teve dentro de campo, então ele vai ficar com nota 5. Dodô, 0. Porque, de novo, não corre, não marca, não dá passo, não finaliza, não faz falta, é -1, e eu tomara do fundo do coração que o Daniel Paulista esqueça esse cara vai afundar o Remo. Beleza? Para mim, já poderia treinar separado, porque nem no banco dá oportunidade para outro cara que tá com vontade. Beleza? Jaderson, nota 3, o cara muito abaixo, muito salto alto, ele acha que ele é o craque, é o camisa 10, ele acha que ele é o dono do time do Remo, e não é bem assim. A hora que chega, de repente, o Regis estiver bem aí, eu acho que está na hora do Jaderson pegar um banquinho aí, porque ele não está somando em nada. É muito pouco, entendeu? Para um cara aí que é um dos principais jogadores ainda do nosso time, entendeu? Então acho que tem que evoluir muito, porque o Jaderson não apareceu para jogar a Série B ainda. Beleza? Nosso ataque, pelo esforço, pela correria, pela doação em campo, eu vou dar ali uma nota 8 para o Janderson, que deu uma assistência para o gol do Pedro Rocha, né? Um cara sempre que se doa muito nas partidas, entendeu? Quando faz ali aquela dobradinha com o Marcelinho, quando o meio de campo trabalha e a bola consegue chegar, ele realmente faz um diferencial. Viseu, cara, nota 0, ridículo, ruim, fraco, decepcionante, e, cara, não tô querendo secar, mas não vai passar disso daí. Um cara fominha que teve tudo para poder fazer uma tabela e o Remo ali sair daquele sufoco, poder fazer o gol da virada ali, o gol do alívio, mas aquele cara foi tentar fazer uma jogada, caiu sozinho, a bola bateu nele, a bola deu uma rasteira nele, ridículo, nota 0. Cara, Viseu, isso é uma vergonha, irmão, vergonha. Pior investimento que o Remo fez nos últimos anos foi ter te contratado, entendeu? Principalmente para ser camisa 33, que é uma referência aí para a galera que torce para o Clube do Remo, pelo histórico, pelo que significa a camisa 33. Pedro Rocha, apesar de não ter feito uma boa partida, mas tem sido um cara decisivo, eu vou dar 10, porque é um cara que chama a responsabilidade, é um cara que está confiante. O rei dos golaços, porque aquela bola ali, o passe que ele recebeu foi uma bola de primeira, é uma batida difícil, entendeu? Uma bola ali que veio aí com uma velocidade até um pouco mais rápida, né? Mas ele foi feliz e conseguiu fazer o gol. Pavani, cara, nota 8, já era para ter entrado como titular, eu não entendi, sinceramente, a escolha do Daniel Paulista.
mudou ali a cara do jogo, colocou a bola no chão, e é aquilo que eu falo sempre. Tem que dar ritmo de jogo para o cara sentir confiança, entendeu? Para poder somar. Então, Pavani, nota 8. Madison, eu vou dar nota 4 aí, é um cara que também nem tem culpa, entrou no fogo, tá fora de ritmo, apesar de ter jogado aí parte do segundo tempo. Vou dar também nota 5 pro lateral que estreou hoje, pro Pedro Costa, entendeu? Não comprometeu, e ali, o cara que entrou com um pulmão, um cara rápido, um cara que, pelo menos as 2 vezes que foi necessário ali, chegou junto na marcação. Entrou também ali o nosso querido Adailton, que não fez muita coisa, como eu falei, o Remo só chutão, tentou brigar ali, vou dar nota 5 para ele. Entrou também o Pedro Castro no final do jogo, vai ficar sem nota. Então, gente, é isso daí, entendeu? Valeu pela vitória, valeu pelo esforço, valeu pela garra, valeu pelo empenho, entendeu? Se o propósito do Remo no segundo tempo foi se defender, eu acho que valeu. Mas para um time que joga dentro de casa, eu acho que foi um jogo terrível. Então eu espero que essa mentalidade do Remo mude, que o Daniel Paulista entenda que não é hora de inventar, pelo amor de Deus, tem que colocar o cara que está melhor, entendeu? E a mudança mais lógica ali, ou deixava o Pedro Castro, ou então entrava com o Pavani, pronto, acabou. Dodô não tem que fazer mais nem parte do banco de reserva. Pelo que nós vimos hoje no banco, o nosso querido Cadu aí, que teve a oportunidade dele, não pode reclamar, já está totalmente fora dos planos, porque nem no banco ficou. E por um determinado momento, eu olhei para o banco do Clube do Remo e realmente faltou aquela opção de repente, um cara de meio de campo ali que pudesse segurar a bola ali, entendeu? Armar jogadas. A gente espera que o Regis, que já chegou, mas passar o Clube do Remo mesmo, né? O cara já, além do cara estar parado, fez um jogo só em 2025, né? O cara ainda chega machucado. Você entendeu? Então vamos torcer para que esse cara se recupere logo e venha aqui, deixe de ficar comendo, dormindo, ganhando salário em dia aí. Tem que chegar para jogar bola. Então, gente, sinceramente, vamos torcer para que o Clube do Remo tenha uma postura diferente na sexta-feira. Não pode ser um jogo tão sofrido, parar com essa frescura aí de que, porque o Remo gosta de dar bola para o adversário. Numa dessa, pegar um adversário aí que seja objetivo, vai fazer 1, 2, 3 gols aí, e aí eu quero ver se essa mentalidade vai continuar. Então, galera, daí foram as informações de hoje do Clube do Remo. De novo, Remo no G4, eu espero que mantenha essa pegada, mas com uma outra postura, que, se Deus quiser, no final das contas vai dar tudo certo. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, deixa o teu comentário e deixa o teu like. Fui e até a próxima.